Bem, meus pacientes sempre me perguntam sobre isso. Proteína faz mal para os rins? Bom, a história é a seguinte, tá? Eu tenho pacientes que chegam até mim e eu conto as histórias que eu já vi, os estudos que eu já fiz, e a minha conclusão costuma ser contrária ao tratamento padrão, tá? Vou te mostrar aqui, né? Por que você deveria assistir esse vídeo especificamente. Isso aqui é para fins informativos e educacionais, tá? Para fazer terapia médica, você deve consultar um médico da sua confiança e outros profissionais de saúde, beleza? Mas vamos lá. Eu conto para os meus pacientes esses casos reais aqui, olha. Uma pessoa que estava com a filtração renal de 19%, né, 20% da funcionamento renal, em 3 meses de dieta carnívora, consegue chegar com uma filtração renal muito superior, 4 vezes superior, né, de 20 para 80, 4 vezes mais função em 3 meses de dieta carnívora. Tá? Outro caso real que eu conto para os meus pacientes. Uma pessoa que estava com 13%, né? Estava ali na beira da diálise. Fez a mesma dieta, em pouco tempo chegou a 100% da filtração renal. A creatinina foi a 0,6 para um homem de 50 anos. Isso é uma função renal fantástica. O que mais? Que eu já vi outros casos reais. Uma pessoa que já estava em hemodiálise e não estava urinando, depois de 9 meses na dieta carnívora, foi dispensada da hemodiálise porque recuperou função renal e voltou a urinar, o que parece um milagre. Mas não é milagre, foi dieta carnívora, foi uma terapia muito, muito boa, tá? Vamos continuar aqui. Eu poderia dar um curso inteiro só sobre esse assunto. Especificamente, recuperação de função renal com dieta carnívora. Mas eu não vou te colocar aqui para me ouvir 15 horas direto falando sobre esse assunto, eu vou direto ao assunto de maneira bem resumida. Se você tiver perguntas, no final vou te lembrar de novo. Ficou alguma dúvida? Pode me mandar essa mensagem que eu vou tentar responder. Agora, e por que a carnívora faz recuperar o rim? Depois que eu explico tudo isso, esses casos reais, e mesmo que eu dê uma aula e várias aulas para alguns pacientes, eles ainda ficam com essa dúvida. Mas o que é que tem de especial na carnívora? Vamos lá. Duas coisas principais. Primeira coisa, a carnívora elimina todos os agressores do rim, certo? E ela atende a todas as necessidades da alimentação humana, incluindo do rim, porque o rim faz parte do corpo humano. Se a carnívora atende às necessidades do corpo humano como um todo, vai incluir o rim, com certeza. Então é por isso que a carnívora ajuda a recuperar rim. Ela não agride o rim e ela fornece o que precisa para a saúde excelente do corpo todo, inclusive do rim. Vamos abrir um pouco aqui esse resumo no seguinte, olha só. Quais que são os agressores do rim? Eu listei 10 agressores que são muito importantes ser conhecidos e que são desconhecidos pela maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas pensa assim, olha, o que vai fazer mal para os rins? Ah, a proteína. Tem que reduzir a proteína, tem que comer um bife do tamanho da palma da mão, assim, ó. Não é isso? Não, proteína não está na minha lista dos 10. Tenho 10 agressores aqui que a dieta carnívora elimina. Vamos saber quais que são os 10 agressores? Ó, o primeiro é o maior causador de problemas renais no mundo, que é o carboidrato. Mais de 70% das pessoas que estão em falência renal em clínicas de hemodiálise no mundo todo são ou diabéticos, ou hipertensos, ou obesos, ou uma combinação desses 3 fatores. E são 3 fatores que só existem por causa do excesso do carboidrato, que é o maior causador de problemas renais do mundo. Então, carboidrato, o que ele faz? Ele danifica a membrana de filtração do rim. Como que ele faz isso? Ele vai lá naquela... Eu coloquei uma imagem ilustrativa aqui de uma peneira artesanal, que ela tem buraquinhos de tamanhos diferentes, para começar a ilustrar essa ideia de que o carboidrato vai lá onde ele não deveria chegar, na quantidade que chega, e danifica, que é a membrana de filtração dos rins. Tá, como é que isso acontece? Por 3 mecanismos principais. O carboidrato danifica o rim por 3 formas. A primeira forma chama glicação. O que significa isso? É um termo técnico para uma descrição assim, olha. A glicose, que é o açúcar, que é uma forma de um carboidrato simples. A glicose gruda numa proteína que ela não deveria grudar. Então essa proteína agora está glicada. Essa proteína sofreu glicação. Isso, por sua vez, altera e danifica a membrana de filtração do rim.
altera, entre aspas, os buraquinhos da peneira, que é o rim, e você pode começar a perder proteína na urina, ou então você com essa estrutura alterada dessa peneira, ela não filtra o sangue direito mais e altera exames de sangue. Então coisas que deveriam sair na urina, o rim não filtra tão bem, eles acabam acumulando no sangue, tá? Então vamos lá. Segundo mecanismo que o carboidrato danifica os rins, chama hiperinsulinemia. Excesso de insulina. Olha aqui o hiper, olha aqui, ó. Hiper é o excesso, insulinemia é a insulina. Esse excesso força o rim a funcionar de um jeito que ele não deveria funcionar. Uma das coisas que acontece é o rim passa a ser obrigado pela insulina a reabsorver muita água e sal que estava saindo na urina. Então o que acontece com a pessoa? Ela começa a ficar inchada e com a pressão alta por causa da água e do sal que está ficando acumulado no organismo. Então, a pressão alta força e danifica os rins, certo? E o que causa, no fim das contas, esse excesso de insulina? É o carboidrato que vem da alimentação. Então, lembra bem, parece que é um hormônio, a insulina é um hormônio, parece que esse hormônio faz mal, esse hormônio não faz mal para o rim. Esse hormônio, numa quantidade excessiva, quando o organismo está adoecido e desregulado, por causa do consumo de carboidrato. Comer carboidrato pode ser muito perigoso para os rins. Terceiro mecanismo, chamado síndrome metabólica. Como que o carboidrato também pode danificar o rim? A glicação danifica diretamente os rins, como eu já falei, mas ela também danifica todos os outros órgãos e tecidos do corpo. Então, ela danifica indiretamente os rins. Como assim? Se você tem fígado, pâncreas, órgãos digestivos, o cérebro, o coração danificados, sofrendo danos estruturais nas proteínas estruturais, proteínas de transporte sofrendo danos, esse corpo, o metabolismo como um todo, o seu organismo, está com um conjunto de sintomas chamado síndrome. E esses sintomas significam que você está mal do organismo. O que vai acontecer com o órgão que filtra todo o sangue do organismo, que são os rins? O que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer consequências desse dano no organismo, porque todo o sangue passa por ele. Tá? E quem causa esse excesso de glicação no organismo como um todo? O carboidrato. Então são esses os 3 mecanismos. O primeiro agressor dos 10 que eu citei é o carboidrato. Quais são os outros agressores? Tá? Então eu mostrei 3 mecanismos de agressão renal pelos carboidratos. Quais são os outros agressores? Vamos lá. São as toxinas naturais das plantas. A primeira é muito óbvia, porque você já deve ter ouvido assim, olha, você não deve fumar. Fumar faz mal para a saúde. A turma da saúde renal também fala isso para os pacientes. Não fume porque faz mal para os rins. Beleza? Tabaco, né? É uma toxina. Tem uma toxina que vem naturalmente produzida pelos vegetais e ela faz mal para o organismo humano. Ok, tá. Tem outra chamada oxalato. Vamos lá. Vai ter gente que vai falar que não tem problema consumir oxalato. Eu vou te contar um negócio. Olha, não existe necessidade de oxalato. Oxalato é uma toxina. Ela não é bem-vinda. Ela não é uma convidada de honra. O ideal é que ela não entre no organismo. Esse é o ideal. Porque bem ela não faz. Você tá entendendo? Então tá. E tem outras toxinas de plantas que, se você pesquisar por aí com essa expressão, talvez você não encontre muitas coisas em português brasileiro. Em inglês é mais provável de encontrar. Mas essa expressão que você encontra, o que significa isso? Todos os vegetais, frutas, legumes, verduras, folhas, né? Todos têm antinutrientes. Eles têm mecanismos de defesa, que são toxinas que as plantas fabricam naturalmente. Tá bom. Número 3. Aditivos químicos nos alimentos. Conservantes, corantes, antiumectantes, um monte de ingredientes adicionados pela indústria. Olha, ficar consumindo coisa que foi processada ou ultraprocessada não é bacana para o seu rim, porque esses aditivos químicos e essas outras substâncias químicas que foram ultraprocessadas, elas são absorvidas, caem no sangue, passam lá no rim. E você acha que isso faz bem para o rim? De jeito nenhum. Medicamentos conhecidamente tóxicos,
para os rins. Eles são chamados de nefrotóxicos, certo? O que acontece? Eu já ouvi vários casos de danos renais sofridos por pacientes que foram em outros médicos que não eram nefrologistas, com outra queixa. Então você vai lá no ortopedista, você vai lá no pneumologista, você vai lá no reumatologista tratar de uma dor, de uma doença. E um dos medicamentos que ele te prescreve, talvez ele não verificou ali com você se você tem uma doença renal já diagnosticada ou ainda não diagnosticada, ele te prescreveu um medicamento e você tomou esse medicamento que era nefrotóxico. Se você já tinha doença renal ou não, você acha que isso aí vai fazer bem pro seu rim? De jeito nenhum. Mas e os medicamentos que são considerados não nefrotóxicos? O quinto agressor do rim. Olha, tem medicamentos que se você tomava repetidas vezes, ele pode fazer mal pro rim. Mas e aqueles medicamentos que são considerados, não, isso aqui nunca vai fazer mal pro rim? Peraí, você tá me falando que você vai tomar um fármaco, uma droga produzida por uma indústria, isso vai cair no seu sangue e circular pelo corpo todo, inclusive vai passar lá pelos rins. Você acha que não vai ter nenhuma reação química, nenhuma possibilidade de dano nos rins? Beleza. Ó, só uma dica. Ficar tomando um monte de remédio não é sinal de saúde. É sinal que você está se tratando de alguma forma, com certeza. Mas existe jeito de ter um estilo de vida tão bom e que melhore tanto a sua saúde que com o passar do tempo você precise de menos e menos medicamentos e tem pessoas que conseguem zerar a medicação que toma, eliminar os medicamentos. E isso é bom para os rins? É excelente. Estilo de vida natural. Você acha que existe carência de medicação na natureza? Não, existe carência de estilo de vida natural. Vamos lá. Número 6. Número 6 é diferente também, é pouco conhecido. Permeabilidade intestinal elevada. Tem 3 pontos importantes para entender esse agressor renal. Olha só. O que é a permeabilidade intestinal? O intestino tem 2 funções principais: absorver a comida e ser uma barreira natural contra coisas que a gente não quer que entre no organismo. Então tá certo. Essa função de barreira, ela pode ser... você pode danificar a barreira. Como é que a gente danifica a barreira? Bom, tudo que eu falei até agora atrapalha a barreira do intestino. Então, o que acontece? Podem surgir pequenos buraquinhos no intestino e passam coisas que não deveriam, cai na corrente sanguínea e vai lá direto no rim. Tanto substâncias que vão diretamente danificar o rim, quanto substâncias que vão adoecer o corpo e danificar o rim. Olha só, quando o intestino está permeável, está com a permeabilidade aumentada, ou seja, ele está adoecido, ele está com buraquinhos, o rim também está permeável. É um jeito da gente saber o seguinte, olha, quando uma membrana do corpo está permeável, por adoecimento do corpo, que é a membrana intestinal, as outras membranas do corpo, todas as outras, a membrana hematoencefálica, a membrana que fica entre o sangue e o sistema nervoso central, a membrana dos alvéolos pulmonares, a membrana da respiração. Quando entra o ar é um ambiente externo. Ele entra através da nossa respiração e quando faz a troca de gases com o nosso sangue, tem uma membrana que separa esses 2 ambientes. O ambiente externo ao nosso corpo, que é o ar, e o ambiente interno, que é o sangue. Essa membrana também pode estar permeável. A mucosa da boca, do ânus, da vagina, essa pele que reveste a parte interna da boca e dos nossos outros orifícios, chama-se mucosa. Essa também pode estar permeável. Então, o que acontece aqui? Olha, quando o intestino está com a permeabilidade aumentada, substâncias vão direto no rim. Eles caem na corrente sanguínea e não deveriam cair. E também o rim sofre agressão indireta, porque coisas entram pela mucosa da boca, coisas entram pela mucosa do pulmão que não deveriam entrar, e também caem na corrente sanguínea e também agridem o rim. Então, tanto o rim está permeável, quanto ele sofre agressão direta, quanto agressão indireta, que vem de outras fontes. Olha só que coisa. Então, esse aqui é um 6º agressor renal, tudo que causa permeabilidade intestinal. Se você normalizar a permeabilidade intestinal, se você curar o intestino, você consegue que o seu rim também deixe de ficar permeável, o rim deixa de ficar permeável e a agressão indireta da permeabilidade de outras membranas também é cessada, tá? Ela acaba. 7º agressor do rim, desidratação. O rim tem que eliminar as toxinas e ele elimina elas, né, formando um líquido chamado urina. E esse líquido é formado principalmente por água. Se você bebe pouca água, você dificulta o trabalho do rim e isso pode causar problemas renais, com certeza. Infecções. É claro que se você sofreu um ataque de bactérias ou de fungos que gerar uma infecção muito grave ou repetidas vezes e você tiver com o sistema imunológico fraco,
essa infecção urinária pode subir para os rins e ela pode agravar a função renal, tá? Doenças autoimunes, como lúpus e várias outras. O que é uma doença autoimune? Quando o seu sistema de defesa, o seu sistema imunológico, ele não reconhece uma parte do seu corpo, outra parte do seu corpo, ele acha aquela parte estranha e começa a atacá-la. Então, essa doença autoimune pode atacar os rins? Pode achar o rim parecendo um órgão estranho, tecidos esquisitos e começar a atacar e começar a danificar os rins? Pode. Tá. E, por fim, 10º agressor dos rins, rins policísticos. Formação de cistos nos rins. O que acontece? O espaço, né, o tamanho do rim é todo para ser um filtro. Se ali aparece a formação de um cisto, você meio que tem uma diminuição do espaço disponível, né, dentro do seu organismo para filtração. E o que acontece com as pessoas que têm rins policísticos? Essa é uma doença geralmente hereditária, você herda dos parentes, né? E aí o que acontece com os rins das pessoas que têm rins policísticos? Eles tendem a aumentar de tamanho, eles tendem a crescer com o tempo, tá? Se você está tendo menos espaço de filtração por causa do aparecimento de cistos, é uma defesa esperada de um organismo aumentar, né, o tamanho da massa filtrante para tentar compensar a diminuição do espaço. E por que eu disse que a carnívora elimina os agressores dos rins? Porque a carnívora não tem o número 1, que é o carboidrato. Ela não tem toxinas naturais das plantas, porque ela não tem plantas na alimentação. Ela não tem aditivos químicos, porque carne é um alimento natural, você come ele in natura. Ela não é um medicamento nefrotóxico, nem um não nefrotóxico, porque ela não é medicamento. É a única alimentação que eu já vi curar intestino, até de doenças incuráveis como doença de Crohn. Eu já vi curar de dieta carnívora, normalizar permeabilidade intestinal. Tem um teste fabuloso, magnífico, que eu poderia dar uma aula sobre ele. Não vou nem entrar agora, que dá para medir a permeabilidade intestinal e só a carnívora comprovadamente consegue normalizar o intestino. Se ele consegue normalizar o intestino, ele também consegue normalizar a permeabilidade renal, né? O contato ali entre o sangue e um líquido que vai para o mundo externo, que é a urina. Ali tem uma membrana. Ele fica também com permeabilidade normal e para de sofrer agressão indireta das outras membranas que também têm sua permeabilidade normalizada, curada com a dieta carnívora. Dieta carnívora te ajuda a se hidratar. A dieta carnívora, ela regula os mecanismos de fome, saciedade e sede. Você fica com a fome adequada à quantidade de comida que você precisa e a sede adequada à quantidade de água que você precisa, feito um animal na natureza. Você não precisa dizer para um leão o quanto ele precisa comer e o quanto de água ele precisa beber por dia. Ele bebe de acordo com a sede e ele come a caça dele até a saciedade natural. E ele volta a comer quando a fome natural aparece. Você nunca vai ver um leão obeso, você nunca vai ver um leão desnutrido lá na savana, tá? Então, se você der o alimento ideal para o ser humano, ele vai regular naturalmente a fome, a saciedade e a sede, tá certo? Então vamos lá. A dieta carnívora te fortalece o sistema imunológico a ponto de diminuir o número de infecções que você é acometido, né? Que você pega, o número de bactérias que te atacam e te deixam adoecido. E se você adoecer, você tem um sistema imunológico mais forte para combater. E mesmo se você precisar de auxílio de medicamento, né, do antibiótico, com a dieta carnívora, o seu organismo vai estar mais forte para aguentar até os efeitos colaterais do antibiótico. Vamos lá. Doenças autoimunes. Eu ainda tô para ver uma doença autoimune que não seja resolvida com a dieta carnívora. Então eu disse, a dieta carnívora elimina esses 10 agressores renais. E os rins policísticos, Ricardo? O melhor tratamento para todos os tipos de cistos que eu já vi. Cistos em qualquer lugar. No fígado, nos rins, na mama, nos ovários, né? Tem a síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença autoimune e eu já vi a dieta carnívora resolver. Então, a dieta carnívora elimina os 10 agressores. E por que ela faz recuperar o rim? Porque ela elimina todos os agressores. Vamos então para o segundo motivo. O segundo motivo que ela faz recuperar o rim é que a dieta carnívora atende todas as necessidades da nutrição humana, incluindo a nutrição, o sustento nutricional do rim. Eu poderia, mais uma vez, falar 15 horas sobre isso. Assim, né? Poderia dar um curso inteiro sobre isso. Mas vamos direto ao assunto. Como assim ela atende todas as necessidades da nutrição humana? Como assim a dieta carnívora faz isso? É por causa desse item A, aqui ó, letra A. Densidade nutricional
máxima. Eu coloquei essa imagem para ilustrar aqui e é o seguinte, olha. As carnes, elas têm todos os nutrientes que o ser humano precisa e não falta nenhum. Todas as vitaminas, todos os minerais e outras substâncias essenciais. Ah, Ricardo, então não precisa de eu comer salada para ter vitaminas e minerais? Frutas, legumes e verduras, uma alimentação colorida? Olha, precisar por causa de vitaminas e minerais, não precisa. As carnes têm tudo. Bom, isso é uma informação que é nova para muita gente. Não só elas têm tudo, mas tem a máxima biodisponibilidade, ou seja, a máxima capacidade de absorção e uso vem das carnes. Então, o que significa isso? Olha só. Se você pegar, por exemplo, o ferro, vamos dar um exemplo de um mineral específico, né? Um bife de carne bovina, um bife de boi, um bife de vaca, de carne de gado e uma concha de feijão. Se você fizer uma análise em laboratório, eles têm mais ou menos a mesma quantidade de ferro, tá? Só que a gente absorve da carne praticamente tudo. E do feijão, sei lá, 3%, 2%. É muito pouco que a gente absorve do feijão, certo? Então, isso chama biodisponibilidade. Disponível biologicamente, né? Disponível para o nosso organismo. Nas carnes, é muito maior a disponibilidade de todos os nutrientes, tá? Então, ela tem todos e ela disponibiliza todos para nós, tá? Tem nutrientes que só existem nas carnes. Não existe no reino vegetal. Não existe. Então, fazer uma dieta sem carne é fazer uma dieta de desnutrição. Estou falando apenas do ponto de vista dos alimentos. Ah, mas fulano de tal, ele faz alimentação sem carne e ele suplementa. Opa! A dieta natural para esse bicho aí, para esse animal, ser humano aí, olha só, ele precisa de uma indústria para suprir o que os alimentos não estão levando. Opa, então talvez não seja a alimentação adequada. A alimentação adequada do ser humano necessita de carne. E o que eu estou te contando aqui hoje é que talvez uma alimentação carnívora seja surpreendente, seja fantástica, inclusive para quem já tem problema renal ou quem quer prevenir problema renal, quem tem histórico na família, por exemplo, tá? Tá. Mas por que o meu médico me fala para eu comer pouca proteína? Afinal de contas, Ricardo, que história é essa de dieta carnívora? Mas e a proteína? Vamos lá. Ó, em 1920, pesquisadores injetaram, né, olha, um líquido, aminoácidos no organismo de animais. O que são aminoácidos? Aminoácido é cada bolinha dessas aqui, ó, nessa corrente que é uma proteína. Então, aminoácido é cada parte da proteína, chama-se aminoácido. Então, os pesquisadores injetaram, em 1920, em animais. Aminoácidos são esses bloquinhos das proteínas, como eu já disse, certo? E isso alterou o rim dos animais, alterou o funcionamento e a saúde do rim dos animais, tá certo? Isso foi em 1920. Vamos lá. Atenção, nunca foi provado que proteína faz mal para rins humanos. Primeiro ponto, tá certo? Esse bichinho aqui, olha, um rato de laboratório, ou qualquer animal que seja, ele não é um ser humano. Então esses experimentos não têm uma transferência de informação direta assim, tá? Segundo ponto terrível desse estudo, tá? Qual que é a dieta natural, o alimento natural desse animal? É o quê? É receber injeção de bloquinhos de proteína direto no sangue, na veia, no músculo, onde é que foi isso? Bom, segundo ponto, segunda crítica, né? Ninguém come aminoácido. Você come um alimento que tem vários nutrientes. Dentre os nutrientes tem uma classe chamada proteínas, que tem várias proteínas diferentes. Cada proteína tem um conjunto de bloquinhos de aminoácidos. Ou seja, peraí, você pulou muitas etapas aqui do alimentação natural. Primeiro você pegou um animal que não é um ser humano, pegou uma substância que não é a comida natural dele. Primeiro que você injetou, você não deixou ele comer pela boca da forma natural que ele faz na natureza. Bom, e desde 1920, vários estudos tentaram avaliar isso. Proteína faz mal para rim humano? Né? A proteína faz mal? Nunca foi provado, tá? Então, vamos lá. Ó, esse artigo científico aqui vale citar, tá? O título dele aqui é Restrição de proteínas para doença renal crônica. Hora de seguir em frente. Time to move on. Pessoal, isso aqui a gente está estudando há muito tempo e não está provado que comer proteína faz mal.
Entre aspas, tá? Entre muitas aspas. Muita proteína faz mal. O que é muita proteína, tá? Isso aí é muito difícil de definir também. Eu tenho as minhas definições, minhas investigações baseadas em resultados positivos da saúde. E aí é assim que eu vejo como é que as coisas funcionam. Vamos lá. Mas quando o médico vê exames alterados, exames de sangue e de urina alterados, principalmente que tem a ver com o metabolismo das proteínas, ele fala para você comer pouca proteína. Mas nunca foi provado, comprovado, não tem evidência de que proteína faz mal ao rim. Nunca. Mas quais são esses exames alterados do metabolismo das proteínas? Tá? No nosso organismo, quando a gente faz reações químicas, né, com as proteínas, a gente usa os pedacinhos ali que a gente precisa, os aminoácidos que a gente precisa para formar outras proteínas. Diferentes combinações de aminoácidos em diferentes sequências formam proteínas diferentes. Enzimas digestivas, neurotransmissores, proteínas de estrutura corporal, etc, etc. Então, quando os exames de proteínas estão alterados, tanto exames de sangue quanto exames que saem na urina, que são mensuráveis pela urina, quais são esses exames, né? A creatinina, a ureia, a saída de proteína na urina, né? A microalbuminúria. Esses exames e vários outros, quando eles estão alterados, os médicos falam assim, olha, esse exame é do metabolismo das proteínas, tá? Então vamos fazer o seguinte, come pouca proteína, tá certo? Nunca foi provado que proteína faz mal ao rim e nunca foi provado que restringir proteína, comer pouca proteína, faça bem ao rim, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Em vez de comer pouca proteína, a ideia é consertar a peneira. O filtro tá com um problema. O que a gente precisa fazer? Que tal reconstruir? E o que é que reconstrói todos os tecidos do corpo? Afinal de contas, é algo que entra pela boca, é algo que você come, é o que vai estar no seu prato, que vai... Então, eu tô te contando o seguinte, proteína não faz mal para rim. E o que reconstrói todos os tecidos do corpo? Inclusive, pode reconstruir tecido renal. É proteína, poxa vida. É estrutural. Outra coisa que constrói tecido corporal, gordura. Outra coisa que constrói colesterol. Qual que é o alimento que é uma excelente fonte de proteína, gordura, colesterol, todas as vitaminas, minerais e mais substâncias essenciais? É a carne. Por que a gente vai ter medo de comer um alimento que faz tão bem assim? Vamos lá. Teoria versus realidade, pessoal. A recomendação de reduzir proteína é baseada numa teoria que não se comprova onde mais importa, que é a realidade, certo? Então vamos lá. Como se conserta essa peneira, então? Uma dieta carnívora. Que isso, Ricardo? Que coisa extremista. Não. É o seguinte. Pergunta, resposta. Você tem uma outra resposta de consertar rins? Única que eu já vi foi dieta carnívora. A única. Vamos pra minha? Porque eu só já vi essa. Depois a gente discute outras coisas, mas eu vi. Vamos ver o que eu vi. Vamos lá. Como assim, Ricardo? Dieta carnívora? Olha, alerta geral. Dieta carnívora é a dieta da gordura. É a dieta da gordura. Que isso, cara? Carne é proteína. Carne não é proteína. Quando você vê... Vamos de novo pro tamanho da mão. Você não vai ter que comer um bifezinho só tamanho da palma da mão, não. Quando a gente pega um bife grande assim, ó, de carne, suponhamos que um bife do tamanho da minha mão tenha 100 gramas, ele pesa na balança. O bife inteiro na balança pesa 100 gramas. É 100 gramas de proteína? Não. Aqui nesse bife, dependendo do corte de carne, de qual animal é, pode ter aqui de 20 a 30 gramas de proteína num bife de 100 gramas. Então carne não é proteína. Olha só, proteína é uma classe de nutriente, certo? Carne não é proteína. Carne é carne. Carne. O que é proteína? Proteína é uma classe de moléculas. Carne, o que é a carne? Carne é proteína? Não. Carne é o alimento com maior densidade nutricional, o alimento mais importante para a saúde, vigor, vitalidade humana, recuperação de saúde humana. Isso é carne. É isso que você está comendo quando você come carne. Você não está comendo, tô comendo proteína que pode fazer mal para o rim. Primeiro que não faz mal para rim. Segundo que é o alimento com maior densidade nutricional que existe. E terceiro, que a dieta carnívora, ela é baseada na gordura. 80% do que te sustenta numa dieta carnívora é gordura. Só 20% é proteína. Então não é para fazer uma dieta hiperproteica
com muitas aspas. Não é para comer o máximo de proteínas possível, não é para comer carne magra. A dieta carnívora ela é feita com carnes gordas. Quanto mais gordura animal, melhor. Ai, Ricardo, e o colesterol e o coração? Eu preciso dar outro curso sobre isso aí. É tudo mito, isso aí é mentira. Gordura animal não faz mal para a saúde humana. Não faz mal. Nós somos formados por proteína e gordura animal, colesterol animal. 80% do colesterol que está aí dentro do seu corpo foi seu fígado que produziu. Como é que o seu fígado vai produzir um negócio que vai te fazer mal assim? Olha, nosso sistema nervoso, mais da metade é formado por gordura animal. Como é que faz para a dieta carnívora estabilizar epilepsia, que é convulsão, que tem a ver com o sistema nervoso? Como é que faz para reverter quadros de Alzheimer e Parkinson, que é demência, que é danos no cérebro? Como é que faz? Como é que a dieta carnívora consegue? É com a gordura. Ela é a dieta da gordura. A gordura animal que vai conseguir refazer. Vai parar de ter convulsão, você vai parar de perder memória com a gordura. Isso aqui faz bem demais. Ensina seu corpo a usar gordura, ajuda até a emagrecer. Apesar de que eu não foco em trabalho com emagrecimento, meu foco é reversão de doenças. Mas, poxa vida, também ajuda a emagrecer. Eu considero a obesidade uma doença, não considero uma questão estética. É claro que tem o lado estético, é claro que tem a parte como é que você quer se ver no espelho, mas, poxa vida, vamos continuar, tá? Não é a dieta da proteína. Isso não faz sentido falar que a dieta carnívora é a dieta da proteína, tá? Isso é vocabulário leigo. Ah, carne é proteína. Não. Quem tá dentro da área, quem tem alguma doença, principalmente doença renal, você tem que ficar especialista na sua doença e no que faz bem, o que faz mal e por quê. Perguntar as coisas, mas por que isso faz mal? Porque proteína faz mal? É, mesmo. De onde que tirou essa informação? De onde que veio essa informação? Não vem de lugar nenhum, que essa informação não existe na realidade. É teoria. Vamos continuar, tá? Ó, o que a dieta carnívora faz? Ela zera carboidratos, que é um nutriente desnecessário e, como eu já mostrei, potencialmente danoso. Ela mantém a proteína de acordo com a necessidade natural, fisiológica do seu organismo, e ela aumenta a gordura, que também é uma necessidade. O que eu vejo na dieta carnívora de balanço hormonal, melhora de sono, melhora de pele, de cabelo, de unha, de recuperação de memória, cura de doenças, de diversas doenças, e eu vejo, pessoal, eu vejo cura. Eu não tô falando, remissão, não. Não vamos ter medo de falar o que os nossos olhos estão vendo. A pessoa estava com a doença, ela não está nenhum sintoma mais, não precisa de nenhum medicamento, mas ela está curada, poxa vida. Então, como é que isso foi possível? Zerando carboidrato, consumindo proteína sem medo, de acordo com a sua necessidade, e consumindo gordura sem medo, de acordo com a sua necessidade. É isso que acontece, tá? Isso vai dar um perfil de uma dieta que é baseada na gordura. Então tá, é uma dieta cetogênica, tá? Só que eu vou alertar um negócio aqui, ó. Riscos da dieta cetogênica clássica. A clássica não é a dieta carnívora. A cetogênica clássica é uma em que as gorduras vêm ali do azeite, do óleo, da gordura do coco, do abacate, das oleaginosas, das castanhas, nozes, amêndoas, um monte de gorduras vegetais. Em vários aspectos pode entrar inclusive margarina, óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, várias gorduras vegetais. Elas podem entrar. E isso constitui a gordura, a fonte de gordura da cetogênica clássica. Só que essa cetogênica clássica, ela apresenta riscos para os rins, que são documentados. Olha, há registros concretos que a que a dieta cetogênica clássica prejudicou os rins. Vamos dar uma olhada para isso? Agressão direta e indireta aos rins, registrado nesse artigo aqui, ó. Qual que é a lista? A direta tá na primeiro aqui, ó. Cálculo renal. Isso aqui é agressão direta aos rins. Formar pedra nos rins. É lógico que isso aqui atrapalha os rins. E qual que é a agressão indireta? Olha só. Se o seu sistema gastrointestinal tá mal, o intestino pode estar permeável, e eu já abordei isso aqui, tá? Letargia, isso aqui é mau funcionamento do sistema nervoso, do seu sistema de alerta. Como que isso aqui tem a ver com a agressão indireta dos rins, Ricardo? Você toma piores decisões, você está mais inflamado. Como que esse corpo vai manter um rim saudável se ele não consegue nem ter um sinal de alerta normal? Hipoglicemia. Abaixar a glicose demais pode fazer mal para o organismo e indiretamente fazer mal para os rins. Deficiências de minerais. Todos os órgãos precisam de magnésio e ferro por causa do sangue, por causa da hemoglobina que transporta gases e por causa de os gases da respiração, o oxigênio. Como é que fica a oxigenação de todos os órgãos, inclusive do rim? Deficiências de vitaminas. Como é que fica um organismo
o rim vai ficar agredido indiretamente. Deficiências proteicas. Às vezes a turma da cetogênica clássica tem baixa absorção de proteínas e muita inflamação corporal. Por quê? Porque o excesso do consumo de vegetais da dieta cetogênica clássica prejudica a absorção e síntese proteica, tá? E muitas vezes na dieta cetogênica clássica o pessoal diminui carne vermelha, aumenta peixe e frango. E a melhor carne para comer é carne vermelha, é carne de animal de 4 patas, principalmente se o animal for ruminante, tá? Atraso no desenvolvimento de crianças. O que tem a ver com agressão ao rim? Olha só. E eu não sou criança, Ricardo, eu sou um adulto. Desenvolvimento de criança é o hormônio do crescimento. Adulto também tem hormônio do crescimento. Ele é secretado toda noite durante o sono. Isso aqui é desbalanço hormonal. Desbalanço hormonal é falta de saúde. Falta de saúde, esse rim não vai ficar bom. Infecções respiratórias. Membrana respiratória sendo agredida, atacada, ela pode ficar permeável. Eu já expliquei isso aqui. Pode entrar coisas que não são indevidas e cai no sangue, passa lá no rim. Agressão indireta. Pneumonia. Poxa vida, pneumonia é um adoecimento grave. Também pode ter danos indiretos ao rim. Permanecer com convulsões. O que é isso, cara? Olha só. Uma dieta cetogênica ela é muito usada para reduzir o número de convulsões em pacientes que têm epilepsia. Só que a cetogênica clássica, ela tem um histórico de, a cada 10 tratados com a cetogênica clássica, apenas um fica livre de convulsões. Metade das pessoas, dos 10, a cada 10, 5 diminuem as convulsões pela metade, o que já é ótimo, mas você não se vê livre de convulsões, tá? Então, uma criança que tinha 6 convulsões, um adolescente ou um adulto que tinha lá suas 6 convulsões, 4 por dia, ele vai passar a ter 3, vai passar a ter 2 por dia. Ele ainda precisa de assistência o tempo todo, tem que ficar alguém com ele, ele pode cair em qualquer lugar, ele pode ter um acidente, ele pode ficar sozinho em casa. Ainda é muito difícil. E na dieta carnívora? A cada 10 tratados, 10 somem as convulsões, desaparecem, tá? O número é mais 99, alguma coisa por cento. Por quê? Porque eu já vi um caso que não sumiram as convulsões, mas era uma pessoa que tinha várias outras doenças e vários outros danos neurológicos que eram muito profundos. Agora, para tratamento de criança, a dieta carnívora é fabulosa. O que isso significa? O que tem a ver com o rim, Ricardo? Sistema nervoso. Sistema nervoso, com a dieta carnívora, fica fantástico. O rim tem terminações nervosas. Tem comandos, né, do sistema nervoso que passam lá, tem nervos que chegam lá, poxa vida. Então tá, desenvolvimento de novas doenças. Nós estamos falando aqui de cetogênica clássica, apresentando riscos para os rins. O que tem a ver desenvolver novas doenças? Uai, um organismo que adoece, quais doenças que já foram cadastradas, catalogadas, que foram desenvolvidas durante a aplicação de dieta cetogênica clássica? Diabetes tipo 1 foi desenvolvida, doença autoimune do pâncreas, o pâncreas parou de fabricar um hormônio, que é a insulina. Desbalanço tireoidiano. E cânceres, tumores, foram desenvolvidos mesmo com dieta cetogênica clássica. O que acontece com a carnívora? Foi a única terapia que eu já vi na vida que restabeleceu produção de insulina pelo pâncreas. Dieta carnívora, olha o poder dessa dieta. É o único que eu já vi que sozinha regulou tireoide. Inclusive Hashimoto e qualquer outro problema de tireoide eu já vi ser regulado por dieta carnívora. E eu já vi tratar câncer como nenhuma outra terapia. É inclusive melhor do que a terapia padrão, com quimio, rádio e cirurgia. Quimioterapia, radioterapia e cirurgia, dieta carnívora tem resultados muito superiores. Vale a pena olhar para isso, tá? E reticências porque chega. Isso aqui são riscos de agressão direta e indireta aos rins pela cetogênica clássica, tá? Esses riscos existem e estão catalogados. Então, o que a gente vai fazer então, Ricardo? Não é para fazer dieta... Olha só, eu não mostrei aqui em cima que é para fazer uma dieta da gordura de perfil cetogênico. Não é para fazer a cetogênica? Não é para fazer qualquer cetogênica. É para fazer uma carnívora específica. Como que ela chama? Ela tem um nome técnico. Eu indico então a cetogênica paleolítica, que não tem nenhum efeito colateral, nenhuma dessas 12 coisas que eu listei aqui, nenhuma deficiência de vitaminas e nenhuma deficiência de minerais, nenhum registro de pedra nos rins e nenhum registro de piora de função renal. Mas nenhum aonde?
Essa dieta específica, cetogênica paleolítica, ela é tecnicamente aplicada, já tem 14 anos e já foi aplicada em mais de 5.000 pacientes. Então, nesse banco de dados fortíssimo, 5.000 pessoas, 14 anos de aplicação. Nenhuma pedra no rim por causa dessa dieta. Nenhum diabetes tipo 1, nenhum problema de tireoide, nenhum câncer apareceu por causa da dieta. Na verdade, eles desapareceram, eles frearam, eles pararam de crescer, os que foram tratados. Únicos casos de reversão de diabetes tipo 1 que eu já vi na vida. Então vamos lá. Cetogênica paleolítica é o nome técnico para uma dieta carnívora muito específica. Não é qualquer carnívora, não é para sair comendo um tanto de carne, comer um tanto de coisa aí que você nem sabe o que é, tá? Não é qualquer carnívora. Muito importante falar disso. Então, ou você precisa saber fazer a cetogênica paleolítica, ou então você pergunta para quem sabe. Simples assim, tá? Você quer saber mais? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo meu Instagram, @Ricardo de Magalhães, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!